Olá, estudantes! Compreender assuntos difíceis, entender matérias complexas é um desafio para você? Eu preparei uma aula para te ajudar com 5 coisas que vão meio que desbravar aí as possibilidades, as estratégias que você precisa colocar em prática aí para te ajudar. Primeiro, vamos estabelecer sim um ponto A, uma base para fundamentar o que a gente vai falar. Olha, os assuntos podem ser difíceis, podem ser complexos, mas vão depender, é claro, de onde você está saindo. Olha só, existe na pedagogia essa ideia de conhecimento prévio e que o conhecimento prévio é o determinante para o aluno conseguir entender o que você está aprendendo em sala de aula. Então o professor chega lá de matemática ou qualquer matéria para tentar explicar alguma coisa para o aluno, não é necessariamente a didática dele que vai ajudar o aluno a entender. Boa parte disso, desse insight, dessas lâmpadas que acendem assim na sua cabeça, veio justamente de um conhecimento prévio, de um acervo que já vem sendo construído na cabeça do aluno ao longo das aulas e dos estudos anteriormente. Belezinha? Com essa ideia aí, vamos para as 5 dicas. Então vamos lá, estudante, a primeira coisa que você precisa fazer é diminuir a sua velocidade. Essa primeira dica, mas é claro, eu tenho que entrar aprofundado nela para ficar claro o que eu estou tentando explicar para você. Muitas vezes, quando a gente começa a aprender um assunto, por causa do volume de conteúdo, é comum a gente sentir uma pressão para lidar com esse conteúdo de maneira hiper veloz. Então você tem lá, por exemplo, a playlist de matemática básica do curso do Ferreto, você tem lá 40 vídeos, 50 vídeos. Aí você sente essa pressão de, nossa, eu só preciso acabar essa playlist de 50 aulas e aí eu finalmente vou ter dominado matemática básica. Eu simplesmente vou precisar desses 190 vídeos de química do Marcelão da Química que eu vou ter aprendido química. Entende? Essa vontade, ela é mal colocada, né? Ela é um auto-engano, mas aí eu posso falar disso em outro vídeo. Mas é interessante que quando você está se preocupando de verdade em entender melhor o conteúdo, que você diminua o passo. Eu sei, eu preciso aprender rápido, mas o que vai adiantar? Pensa aí, você vai ver 40 vídeos em um mês e aí você não vai se lembrar de nada. Vai te ajudar em alguma coisa? Não vai. Então é interessante e importante você dar um passo para trás para você dar a oportunidade da estratégia ser implementada de maneira correta. O passo 2 é explicar a ideia e de uma maneira bem particular. Não é simplesmente, eu entendi que XYZ. Não é assim que eu estou falando. Olha, se existe uma técnica que te ajuda a compreender desde assuntos complexos como física, como matemática, até ideias complicadas de pegar, que precisam de lógica, como a filosofia e a sociologia, é essa maneira de explicar uma aula. Existe, uma das mais famosas é a técnica de Feynman, mas o que eu quero recomendar para você, uma maneira de fazer essa autoaula, é uma fórmula simples. Eu vou mostrar para você. Então, olha só, você vai pegar a sua folha de papel agora, ok? Pega aí a sua folha de papel. Lembra, o vídeo de ontem foi nesse estilo, que é basicamente eu guiando você para aprender com eficiência, beleza? Então faça isso porque o proveito vai ser muito maior. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar um texto aqui, ok? Vai pegar um texto, vou colocar esse texto em azul escuro e vou colocar ele aqui no topo da folha. Deixa eu ver se está claro para você. Tá, então olha só, aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos escrever ideia. E aí você vai fazer uma escama de peixe. Uma escama de peixe. Como isso daqui não é um pente ou alguma coisa que eu consiga desenhar, vai ficar complicado para mim demonstrar para você, beleza, estudante? Então, o que você vai fazer basicamente é puxar uma linha dessa ideia. Você pode ter escrito qualquer coisa aqui, né? A banalidade do mal da Hannah Arendt, a fórmula de Bhaskara,
o algarismo romano, alguma coisa assim. Aí você vai puxar da ideia e você vai começar a se fazer perguntas. Quantas perguntas? E aí vai ter duas maneiras de você lidar com essa situação. E eu não vou colocar na tela, então anote isso daí. A primeira ideia é que, a partir do ponto central, você pode tentar, esgotar a sua cabeça de possibilidades. Isso é muito mais poderoso para que você entenda o conceito complexo, mas o ponto negativo de fazer dessa forma é que pode demorar bem mais do que o necessário. Beleza? Então, essa é a primeira maneira de utilizar essa técnica. A segunda maneira é você colocar uma borda temporal. Ou seja, você coloca assim, ó, eu vou esgotar o máximo o que eu conseguir dentro de um período de 5 minutos. Então, eu vou colocar 5 minutos no cronômetro, vou começar o meu estudo e aí eu vou definir como completo quando os 5 minutos passarem. Aí eu vou me perguntar, eu entendi essa ideia. Beleza? Então anote isso daí e tira uma foto para mim e me marca lá no Instagram. Fazendo assim, eu vou te dar um feedback, beleza? Vou fazer um stories e responder para você lá um stories rapidinho. Show de bola? Faça isso daí. A terceira técnica para você entender assuntos complexos é escrever em uma narrativa com as suas próprias palavras. Como é que funciona isso daí? Você pegou o texto, pegou o livro, começou a fazer as anotações, né, do que você está entendendo, e depois você vai construir uma narrativa, você vai começar a escrever como se você estivesse dando uma aula, você vai escrever por extenso, ok? Tem um artigo que fala, a caneta é melhor, é a melhor, é mais poderosa, que é o quê? É uma análise dizendo que quando você utiliza para tentar exprimir, a tentar colocar para fora o seu pensamento. Quando você utiliza uma caneta, um lápis, tenta escrever mesmo, isso torna o processamento interno, né, de você pelo conteúdo muito mais eficiente. Então, faça isso. Eu sei que eu estou falando elas um pouco rápido, mas é muito importante, estudante, que você anote para você fazer os seus testes. Testes é o seu companheiro na jornada autodidata. Não existe uma coisa melhor para aprender do que elaborar experimentos. E antes de eu continuar, faltam duas técnicas. Eu falei de experimentos, não teria como eu deixar de te convidar para ser o meu aluno no método Aprender de Primeira. Lá eu vou mentorar você, ou seja, no primeiro mês você vai ter lá mais 50 aulas já gravadas, várias outras sendo publicadas toda semana. E mais o primeiro mês seu, 4 sessões comigo de 1 hora, 2 horas, eu e você discutimos nesses períodos como que você pode melhorar aí os seus estudos, e aí na próxima semana a gente volta. Isso faz 4 ciclos, que é o propósito principal de te fazer ser um estudante, um autodidata, uma pessoa que aprende com a máxima eficiência. Beleza? Então, você clica no botão aqui na descrição, gravei um vídeo explicando os detalhes do método para você, e se for o momento de você dar esse passo, vai ser muito bem-vindo. Tem lá uma comunidade onde você pode interagir com outras pessoas. Você tem o meu WhatsApp pessoal para mandar mensagens, eu te respondo em até 48 horas, respondo todo mundo, basicamente via áudio, e você vai ter todo o suporte que você precisa para aprender o que você precisa aprender num período mais curto possível. Maravilha? Então te convido para entrar no método Aprender de Primeira. Agora é importante, estudante, que você entenda que existem maneiras de representar o conhecimento. Eu sei, isso é estranho quando eu falo aqui em voz alta, mas o conhecimento, a informação, ela pode ser representada de uma maneira procedural e de uma maneira conceitual, entendeu? Então, quando você está pensando assim nos procedimentos, por exemplo, como utilizar a fórmula de Bhaskara na situação, você está pensando assim de uma maneira procedural, passo 1, passo 2, entendeu? Os processos. Mas tem também uma maneira mais conceitual, que é você se lembrar dos conceitos, saber como utilizar. Então, quando você sabe sobre algo, é uma informação mais conceitual, e quando você sabe como utilizar as informações, é uma coisa mais procedural. Exatamente por isso que a gente não pode ficar para aprender conteúdos complexos dentro desse mundo das primeiras dicas, porque é muito teoria, é muito conceito, é só para você entender as coisas. A gente não pode ficar só aqui, a gente tem que descer para o chão e
a melhor maneira de fazer isso é buscando no Google perguntas sobre aquele tópico. Se você quiser fórmulas de como fazer pesquisas no Google ou maneiras de fazer pesquisas de forma eficiente, comente aqui abaixo na área de comentar. Pesquise no Google lista de perguntas sobre lipídios, lista de perguntas sobre organismos complexos, lista de perguntas sobre frações. Pesquise isso e pegue assim as perguntas para você ir respondendo, ok? Fazendo assim, você vai ter a possibilidade de aplicar. E aqui, antes da última dica, eu preciso te dar uma outra dica, uma dica bônus que eu pensei aqui agora, que é o seguinte, estudante. Quando você começa a tentar aprender esses conceitos complexos, é bem comum você ser mais lento do que outras pessoas. E eu falei no início do vídeo que o motivo disso é a falta de conhecimento prévio. Então não precisa se apressar. É aquela ideia que eu aprendi com a Helena do canal Nova Acrópole. É sem pressa e sem pausa, ok? Anota essa frase aí, ó. Sem pressa e sem pausa. Por quê? Porque você não está enrolando, você está fazendo o que precisa fazer, mas você não vai ser tão rápido quanto a outra pessoa que tem um conhecimento prévio muito maior do que o seu. Então é muito importante que você tenha paciência com você mesmo, aquela ideia do auto-amor e tudo mais, porque você não pode se esgotar, porque se você se esgotar, você vai ter que ficar uma semana sem fazer, e aí quando você fica uma semana sem fazer, você basicamente dá umas 3 semanas para trás e você volta. Então você precisa respirar fundo, seguir um passo de cada vez, ok? Sem parar, nunca, nunca. E se você nunca para, você consegue avançar. Aprendeu xadrez, vai aprender o cubo. Aprendeu a fazer o espacate, vai aprender o outro passo. Aprendeu a lutar nesse negócio, vai para o outro. Tá entendendo? Aprendeu português, vai para matemática. Aprendeu inglês, vai para o japonês. Então você nunca para. Você aceita essa bagagem do autodidata. É a responsabilidade por aprender e desenvolver habilidades que vão te fazer uma pessoa mais eficiente, mais dependível. Eu acho que essa palavra, né? Outras pessoas podem depender de você, uma pessoa mais responsável, um cidadão melhor, ok? Então, essa é a ideia geral. Checagem das respostas, essa é a última dica. Quando você faz essas questões, você, olha só, olha o zigue-zague, você teoria, prática, teoria, teoria, prática, teoria. Então você viu a teoria, entendeu tudo, foi para a prática, aplicou para fortalecer aqueles neurônios formados no processo de ter entendido. Agora você volta para a teoria para verificar se as questões foram respondidas da melhor maneira possível. Não tem avanço sem checagem. Essa é outra frase que você pode anotar. E agora, para finalizar, eu deixei 2 links aí na descrição. O primeiro deles é do meu treinamento, do método Aprender de Primeira, e o segundo deles é o meu livro gratuito para você. Nesse livro eu vou te explicar justamente 11 estratégias bem avançadas para você implementar nos seus estudos. Eu estou quase acabando a versão 2 dele e assim que ele acabar, essa versão vai sair do ar. Maravilha? Então, estudante, muito obrigado por ter assistido. Coloca aí a sua pergunta, ela pode ser o assunto do meu próximo vídeo e eu te vejo amanhã. Tchau!